Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, uma continuidade da nossa leitura do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Nós já começamos, desde o primeiro capítulo, a fazer essas lives falando, comentando sobre cada capítulo, mostrando o passo a passo dessa obra maravilhosa, que realmente o Machado de Assis ele faz uma análise muito profunda da sociedade de sua época, da burguesia principalmente, né, do século XIX, da maneira como as pessoas se portavam, se comportavam, e esse desnudar, né, dessas aparências que foi tão comum às características do movimento do qual inclusive o Machado de Assis estreia a questão da prosa, do romance, que é o realismo no Brasil. Então, nós vamos agora começar com o capítulo 30, 31 e 32. E ainda hoje eu irei fazer uma outra live, a gente vai dar uma acelerada aí, são mais de 100 capítulos esse romance, 160 e poucos capítulos. E a gente precisa dar uma acelerada, né, pra gente finalizar logo a leitura desse romance e fazer uma resenha ao final da leitura. Se você ainda não está inscrito no canal Professora Andresa, vai aí no YouTube, ou estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever, de compartilhar, de curtir o vídeo, dar o like no vídeo, porque isso vai ajudar o meu trabalho nessa divulgação e que é o interesse é fazer com que cada vez mais as pessoas se interessem pela leitura. E se você está assistindo pelo Instagram, você pode também ter acesso a todos os capítulos que foram lidos até então e acompanhar junto comigo. Não deixe de curtir também, de compartilhar, para incentivar cada vez mais as pessoas a lerem e apoiar esse trabalho que eu realizo aqui nas redes sociais. Então vamos começar. Capítulo 30, que tem por título A Flor da Moita. Vamos lá. A voz e as saias pertenciam a uma mocinha morena, que se deteve à porta alguns instantes ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido. Dona Eusébia quebrou, enfim, com resolução e franqueza. Lembrando que ontem, no final do capítulo 29, o Brás Cubas decide ir à casa de Dona Eusébia fazer uma visita, até por questões assim, de consideração à sua falecida mãe. E quando ele está ali conversando, meio que quebrando o gelo, porque ele havia aprontado com a Dona Eusébia quando ele era mais novo, né, para se vingar do Alcides, ele escuta um farfalhar de saias e uma voz dizendo: mamãe, mamãe. Aqui se apresenta que é uma mocinha, a filha da Dona Eusébia, que ele conhece nesse momento. Vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimenta o Dr. Brás Cubas, filho do Sr. Cubas, veio da Europa. E voltando-se para mim, minha filha Eugênia. Eugênia, a flor da moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz. Olhou-me admirada e acanhada, e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe umas tranças do cabelo, cuja ponta se desmanchara. Ah, travessa, dizia. Não imagina, doutor, o que é isto? E beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco. Lembrou-me minha mãe e, direi tudo, tive umas cócegas de ser pai. Travessa, disse eu, pois já não está à idade própria, ao que parece. Quanto lhes dá? 17. Menos 1, 16. Pois então, é uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia, que com esta minha palavra, mas emendou-se logo e ficou como dantes, ereta, fria e muda. Em verdade, parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança nos seus folgares de moça, mas assim quieta, impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuiu um pouco da graça virginal. Depressa nos familiarizamos, a mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de boa sombra, e ela sorria com os olhos fúlgidos, como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que subitamente penetrou na varanda e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou em palavras soltas: desconjuro, sai, diabo, Virgem Nossa Senhora.
Não tenha medo, disse eu. E tirando o lenço, expeli a borboleta. Dona Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada. A filha, pode ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres. Um rir filosófico, desinteressado, superior. De tarde, vi passar a cavalo a filha de Dona Eusébia, seguida de um pajem. Fez-me um cumprimento com a ponta do chicote. Confesso que lisonjeei com a ideia de que em alguns passos adiante ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou. Então, o que a gente vai observando aqui nesse capítulo 30 é a chegada de uma nova personagem que vai também fazer parte dessa trama que relaciona aqui o Brás Cubas e todas as suas vontades e preconceitos. Vocês vão entender um pouco mais à frente nos próximos capítulos o porquê desse preconceito e dessa necessidade tão grande do Brás Cubas de se encaixar dentro de uma sociedade muito moldada e com suas próprias regras. Existia um modelo que necessitaria ser, que ele deveria seguir para que ele pudesse conseguir estar sempre no seu prestígio social. Então, é muito, vamos dizer assim, é algo muito cristalizado e muito difícil de ser modificado. E o Brás Cubas não tinha também nenhuma intenção de mudar isso. Ele, na verdade, queria mesmo era se acomodar, se deleitar e se satisfazer cada vez mais com essa sociedade burguesa do século XIX que dava a ele esse prestígio social. Então, tudo se encaixava dentro desse formato. Agora, observem que aparece aí a história da borboleta, né? Essa borboleta escura que aparece, elas têm medo, e também tem uma ideia aqui de que ele tinha assim esse ar de superioridade, né? Ele vai no caminho de uma maneira filosófica meio que rindo e era vaidoso por natureza. Observem que mais tarde, quando ele se encontra com a menina que estava ali cavalgando, acompanhada de um pajem, ele jurava ali na cabeça dele que ele era uma pessoa assim tão atraente, tão assim irresistível, que um simples cumprimento faria com que a menina, inclusive, ele chamasse tanta atenção que ela fosse olhar para trás. Mas aí o interessante é que ela não voltou a olhar para trás, ou seja, ela segue ali o caminho e meio que deixa o Brás Cubas assim com uma quebra, no mínimo uma quebra de expectativa, para a gente ter uma ideia do quanto ele realmente se achava, né? Ele tinha esse sentimento assim de que era uma pessoa assim muito irresistível. Vamos agora para o capítulo 31, que se chama A Borboleta Preta. Vamos lá. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra, e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e ri-me. Muito maior do que ela, entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia. Ela foi pousar na vidraça, e porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas tinha um certo ar escarninho, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto, mas tornando lá minutos depois e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos. Lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta. Ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também porque diabo não era ela azul, disse comigo. E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem me feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz.
A manhã era linda. Veio por ali fora modesta e negra, espairecendo as suas borboletices sobre a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem. Não sabia, portanto, o que era um homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, estatura colossal. Então disse consigo: este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu Criador era beijá-lo na testa, e beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça. Viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber que estava ali o pai do inventor das borboletas, e voou a pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, 2 palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Porque é justo dizê-lo, se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura vida. Não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação. Uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo. Aí vinham já as próvidas formigas. Não volto à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa claramente o quanto essa ideia, né, da borboleta, esse caráter simbólico da borboleta, ele tem um significado muito grande aqui dentro dessa passagem. Primeiro que a borboleta, ela é uma referência, né, em que ele faz uma comparação com a borboleta do capítulo anterior, que foi a que assustou a dona Eusébia e a menina Eugênia. Mas ele diz que ela chega primeiramente, ele não se incomoda, depois ele começa a olhar para ela, fica tão incomodado, dá um certo pavor, como ele usa o termo aqui, dá nos nervos dele, e ele pega a toalha e acaba machucando a borboleta, que de imediato não morreu. Ela fica ali ainda balançando as anteninhas e ele fica ali observando. Só que ele faz toda vamos dizer assim, ele dá toda uma explicação a respeito do significado desse momento da borboleta. Porque não foi simplesmente uma borboleta que ele foi lá, viu, jogou a toalha, e seria muito literal. Tem algo muito mais profundo, que é como se fosse até uma certa relação com o próprio estado de consciência do Brás Cubas. Vejam que ele coloca o seguinte: por que ela não era azul? É a primeira ideia dele, né? Porque ela não era azul. Se de repente ela fosse azul, eu não teria tido essa atitude com ela. Mas observem que ele coloca que se ela fosse azul ou laranja, por exemplo, ela poderia também ser alvo da investida violenta dele, porque ela serviria de deleite, de entretenimento para os homens. Então, observem que o Machado de Assis aqui, de uma maneira muito profunda, muito perspicaz, ele estabelece a ideia de que os homens eles são capazes de agredir ou de ferir ou de causar algum tipo de dor ou mal de mácula em relação aos outros, não necessariamente porque ele teve medo ou asco ou porque aquilo iria lhe fazer algum tipo de mal. Ele poderia fazer, inclusive, por outro tipo de motivação, que seria só de se entreter, de se deleitar. Ou seja, simbolicamente ele diz que esse mal ele pode ser feito em relação ao outro, não porque é uma necessidade minha de sobrevivência, mas porque aquilo de alguma forma vai me trazer algum tipo de prazer. E aí a ideia que ele coloca aqui para falar a respeito desse comportamento humano é trazendo essa ideia da borboleta, por exemplo, se fosse azul ou laranja, aquilo também não a salvaria de ser morta, né? Ele espetaria um alfinete e ela ficaria ali linda, bonita, né? Só para o deleite dele, ou seja, ela seria sacrificada também de alguma forma. Então veja como, utilizando essa analogia da borboleta, ele faz uma análise
desse sentimento egoísta, predador, né, de sacrificar o outro para seu deleite, ou só porque deu nos nervos, ou só porque se incomodou com alguma coisa que aquela imagem trazia em relação a ele. Então, é bem interessante essa passagem aqui da borboleta, porque tem algo muito psicológico, né, muito mais profundo aqui, que é colocado através da simbologia da borboleta. E aí, quando ele finalmente ele dá ali bate na borboleta, que a borboleta cai pela janela, que chegam as formigas, ele, mais uma vez, ele meio que ele se condoesse, né, porque tem um remorso também nesse processo. Porque depois que ele mata a borboleta, ele meio que fica com remorso e encontra uma justificativa para ele, né, tentando mostrar por que eu fiz isso, por que eu tive essa atitude. Ele meio que busca uma justificativa para amenizar o sentimento de culpa momentâneo, ou remorso que ele teve por um instante. Mas quando ele joga a borboleta pela janela, que as formigas se aproximam, aí chega um momento em que ele não quer ver, porque é um outro momento, que é o momento em que a borboleta agora vai se desfazer ali, né? Vai ser consumida pelas formigas. E é algo que também o incomoda de alguma forma. E ele diz, não volto à primeira ideia, creio que para ela era melhor ter nascido azul. Então, mais uma vez, ele justifica, eu só fiz isso porque ela era uma borboleta negra, né? Mas se ela fosse azul, não teria feito. Porém, se ela fosse azul ou laranja, eu também poderia ter feito a mesma coisa se ela servisse pela sua beleza, servisse para o meu deleite. Então, veja, o mal, né? De alguma forma, a maldade ou a necessidade de fazer algo, de destruir ou eliminar algo que faz mal, seria feito independente de qualquer motivo, e as justificativas acontecem para tentar tirar o peso, vamos dizer assim, da consciência de quem produz esse mal. Então a gente vê que o Brás Cubas ele se comporta dessa forma aqui. Deixa eu ver aqui. Olá! Tá aqui, parabéns, Andressa. Feliz vida, atrasado, mas tá valendo. Deus te abençoe sempre com muita saúde e paz e bênçãos em sua vida. Muito obrigada de coração, muito obrigada mesmo pelas suas felicitações aqui no meu aniversário. E obrigada também por estar participando aqui da live. Então agora vamos para o capítulo 32, que é o último capítulo dessa live aqui, porque depois eu vou fazer os capítulos 33, 34 e 35. Vamos lá. Começa aqui. Coxa de Nascença é o título desse capítulo. Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Desço imediatamente. Desço ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega à empulhação. Aí não contava com Dona Eusébia. Estava pronto quando me entrou por casa, vinha convidar-me para transferir a descida e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas instou tanto que não pude deixar de aceitar. Demais era-lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desativiou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa, se é que não andava muito vez assim, sem as bichas de ouro que trazia na véspera. Lhe pendiam agora das orelhas, 2 orelhas finalmente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de caça sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de madrepérola e outro botão nos punhos fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo, não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma outra coisa. Sim, a boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância.
Eugênia cocheava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu, sem titubear: Não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos. Chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então, lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe e que naquele dia já achei à mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desazo. Não se me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela me ia mostrando e comentando, ao passo que eu, de soslaio, prescrustava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que 2 ou 3 vezes baixaram estes um pouco turvados. Mas 2 ou 3 vezes somente. Em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade, nem biocos. Então, a gente vai observar aqui algo muito interessante. Apesar da Eugênia ser uma menina de 16 anos, ela tinha um porte um pouco assim, de uma certa maturidade. Veja que ele sempre, já 2 vezes, ele se refere a ela com esse semblante um pouco mais sério, como se fosse até uma mulher casada. Quando ele fala mulher casada, é uma mulher mais madura, né? Uma mulher que tinha um comportamento um pouco mais padrão, vamos dizer assim. Se a gente for analisar, veja que nessa caminhada para conhecer a chácara, ela está manqueando. E ele faz uma pergunta a Eugênia. Se ela tinha machucado o pé, era algo muito sutil, mas que ele havia percebido. E aí ela diz que não. A mãe fica calada, ela não se envolve nesse momento, nessa situação, mas ela diz que não, que na verdade ela era coxa de nascença. Então a gente percebe que o fato da Eugênia ser uma coxa de nascença provavelmente fez com que ela tivesse passado provavelmente por alguns preconceitos em relação a essa condição física dela. Tanto que ela não titubeia, né? A palavra aqui utilizada, ou seja, ela não fraqueja ali, ela não gagueja, ela é direta ao ponto, ela diz que de fato é coxa. Embora essa situação tenha deixado o próprio Brás Cubas bem constrangido de ter feito essa pergunta e de ter recebido essa resposta de tão direta ao ponto que a menina ali de 16 anos foi. Isso de alguma forma a entristece, porque ele percebe no amor, ele fica tentando analisar. Ela não tinha nenhum tipo de defeito, segundo ele aqui, no olho, ou seja, essa maneira dele de olhar para ela tentando, o que ela está pensando, o que ela está imaginando agora nesse momento. Mas ela é uma menina bem direta, bem forte nesse sentido, assim, em termos da sua personalidade, do seu caráter, das suas características. E ela diz assim que ele coloca aqui que mais 2 ou 3 vezes somente, em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade, nem biocos. Ou seja, ele estava ali, ela estava olhando assim, umas 3 vezes olha para ele, mas sem medo, de uma maneira bem, vamos dizer assim, franca, né? Segundo as palavras aqui do Brás Cubas. Mas vamos lá, o Brás Cubas parecia estar bem interessado pela Eugênia. Agora descobre que ela tem essa condição física. E aí? Será que esse sentimento terá algum tipo de continuidade? Ou não? Isso vocês vão saber nos próximos capítulos. Capítulos 33, 34 e 35. Eu ainda hoje
irei fazer uma outra live para a gente ir acelerando aí a leitura das Memórias Póstumas Brás Cubas. Conto com todos vocês. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Beijo!